O que dizer desse caso em que um homem fingiu a própria morte? Ele pediu ajuda da sua esposa e filhas para organizarem o funeral e chegou lá de surpresa para dar uma lição de moral na família e ensinar que deveriam valorizar mais o tempo com ele. Ele convenceu uma das suas meninas a até anunciar nas redes sociais que ela estava de luto e ela compartilhou uma homenagem linda dizendo: "Descansa em paz, papai, nunca vou parar de pensar em você. Por que a vida é tão injusta? Por que você iria ser avô e ainda tinha uma vida inteira pela frente? Eu te amo, nós te amamos, nunca vamos te esquecer." Só isso já foi suficiente para gerar uma comoção entre seus amigos, seus conhecidos, familiares, seguidores. Mas ele não ficou satisfeito, o seu plano era maior. Ele quis um funeral de mentira com tudo que um falecido tinha direito. Eu tava vendo aqui a filmagem do funeral falso, pessoas chorando, aquele clima mórbido do luto, e de repente um helicóptero começa a pousar no local. O pessoal reunido ficou sem entender nada, né? E no helicóptero havia com ele uma equipe de filmagem profissional, encarregada de filmar as reações de todos os que estavam ali presentes, né? Aí ele gritou: "Saúde a todos, bem-vindo ao meu funeral." Aí o pessoal atordoado, né? Os parentes e amigos correram para sua direção, abraçaram. Alguns pareciam até confusos, né? Mas essa pegadinha não foi bem recebida pelos seguidores de David nas redes sociais. Vários classificaram a atitude dele como cruel. Eu acredito até que os seus amigos e familiares, né, depois de toda aquela emoção, também pensaram o mesmo. Eu até imagino que alguns deles tenham até se afastado dele mais ainda. Como sua viralização sofreu muitas críticas, ele explicou que ele só queria ensinar uma lição às pessoas sobre a importância de manter contato uns com os outros. Ele disse: "O que vejo na minha família muitas vezes me machuca. Nunca sou convidado para nada, ninguém me vê, todos nós nos distanciamos. Eu me senti desvalorizado. É por isso que eu queria dar a eles uma lição de vida e mostrar que você não deve esperar até que alguém morra para encontrar a pessoa." Até parece uma coisa bonita, né? Mas vamos lá pensar numa coisa. Longe de ser sobre julgar e condenar a intenção de alguém, já que isso não cabe a nós, eu sempre promovo a você aqui o julgamento permitido, que é qual? O da análise crítica. E num mundo onde é possível até mesmo encontrar um funeral falso, você precisa sim abrir os seus olhos para outras coisas que também podem estar te enganando. Você percebe aqui que isso não foi só sobre incentivar o amor às pessoas, né? Vamos analisar uns detalhezinhos. A filmagem programada com uma equipe profissional, porque não era só sobre o off, você concorda comigo? Não era só sobre ele, como ele se sentia com a sua família. E isso daqui tá muito fácil da gente entender. Também teve a escolha de um helicóptero para ser mais cinematográfico. Ele poderia simplesmente chegar ao local andando ou com seu carro, mas não, ele investiu num transporte aéreo, chamativo e caro. A postagem nas redes sociais. Toda a cena já era um roteiro de produção. Não era, nunca foi apenas um desabafo familiar sobre precisarem dar mais atenção uns para os outros. Isso aqui para mim ficou bastante claro, não sei para você. Isso me fez pensar que talvez os seus amigos e familiares, é uma suposição, tá? Eles estivessem distantes justamente por vê-lo tão imerso assim no digital. Gente, a gente tá aqui falando de uma pessoa que ficou disposta até a fazer um funeral falso. E talvez esses familiares achassem que as suas vidas simples e normais não eram párias para ele. E eu já vi isso acontecendo diversas vezes. Eu conheço gente que trabalha com internet que simplesmente não consegue se manter no momento social conectado com as pessoas. Se isolam nos seus mundos, elas expõem quem quer privacidade, não respeitam a intimidade das pessoas que são mais reservadas, ficam o tempo inteiro filmando, tirando foto delas, ficam o tempo todo no celular. Eu não tô dizendo que era o caso do David, porque eu definitivamente não conhecia, mas eu sei que nenhum distanciamento surge de um acaso. Você geralmente sabe o que te afastou de algumas pessoas e o que as fez também se afastarem de você. E às vezes não é sobre serem cruéis, mas simplesmente pelo comportamento natural do ser humano e até mesmo dos animais de se aproximarem de quem gera mais associações e conexões,
sejam elas emocionais, comportamentais, espirituais. A gente se liga a quem cria mais identificações com a gente. Então, se alguém se afastar de você, não seja o tipo de pessoa que se diminui, que fica com autoestima abalada, que se sente insuficiente. Às vezes vocês só deixaram de ter identificações e tá tudo bem. Tanto que a Bíblia mesma diz, né, que há amigos mais chegados que o irmão. Então, relacionamentos não são movidos por uma regra social. Não existe um padrão certo onde todos os outros estão errados. Outra coisa importante que eu preciso que você entenda: pare de apelar. Ninguém deveria ter que se esforçar tanto para caber no mundo de alguém. Quantas vezes você se diminui para se encaixar num espaço que talvez não devesse ser seu? Nesse sábado, no culto da igreja, eu aprendi uma lição que eu nunca tinha prestado atenção na história da multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava lá, né, falando com a multidão e tendo muitos haters. Jesus não era um comunicador cheio de seguidores e aplaudido pela maioria. Muita gente se reunia só para encontrar defeitos nele mesmo. E parece que a história da comunicação não mudou até hoje, né? Acontece que ainda assim Jesus continuou falando à multidão, e quando ela sentiu fome e não tinha comida por perto, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos de um menino que dispôs a doar para Jesus e multiplicou o alimento a ponto de servir para toda a multidão e ainda sobrar. Jesus, ele preferia atrair as pessoas pela simplicidade, você vê isso na história dele. Mas nesse dia teve um show, um milagre. E a partir desse show, as pessoas que o menosprezavam, elas começaram a aplaudi-lo, dizendo que ele era incrível, que realmente ele era o rei, e começaram então a pedir que ele os desse mais pães, que os servissem mais. Hoje a gente chamaria isso de bajulação por interesse. Acontece que Jesus disse não. E ainda fez mais, ele se retirou de perto das pessoas. Elas acharam aquilo um absurdo. Era como se ele dissesse: ou vocês querem a mim, ou o que eu ofereço a vocês. E se vocês quiserem só estar comigo pelo que eu tenho para oferecer, se eu tiver que fazer um show para vocês me valorizarem, vocês não vão ter a minha presença. Isso me tocou profundamente. Eu comecei a imaginar quantas vezes a gente se doa tanto para os outros, buscando respeito, buscando admiração, buscando reconhecimento, e isso não acontece. Entenda, as pessoas devem estar com você pela sua essência e não pelo seu serviço. Elas devem estar com você pelo que você é e não pelo que você pode oferecer. Elas devem estar com você especialmente quando você não é aplaudido e não é popularmente aceito. Elas devem estar com você quando sua vida não é um show, mas talvez esteja até nos seus piores momentos. Eu vi uma mensagem esses dias que dizia assim, que você sabe que tem os relacionamentos que precisa nessa vida quando tem para quem ligar de madrugada se precisar ir ao hospital. E se você for a pessoa para quem alguém liga se ela precisar ir de madrugada ao hospital. E para criar as melhores relações, acredite, você não precisa se esforçar tanto. Se exigir muito esforço ali, não é o seu lugar. E está tudo bem não ser. Você concorda comigo? Eu quero saber muito a sua opinião a respeito desse assunto. Coloca aqui nos comentários, porque tudo que vocês comentam aqui, gente, vira tema para outros vídeos e com certeza me ajuda a aprender muito mais do que eu ensino. E quero lembrar você, menina e mulher, que você tem que participar da minha mentoria, que é o método Fé em Corpo Sagrado, para a gente desenvolver a nossa mentalidade a partir de princípios sobrenaturais, que são regidos pelo físico, mental e espiritual. Vou deixar o linkzinho na descrição para você e também no topo dos comentários. Eu tô te esperando, tá bom? Um beijo na testa, até mais!